Olá, amigos! Essa semana nós recebemos aqui na nossa cidade a visita do Vitor Hugo, mais conhecido no meio espírita como Menino. O Vitor Hugo, aliás, é bastante jovem, possui apenas 23 anos de idade e ele vem se destacando no meio espírita pelas brilhantes palestras que ele vem fazendo, um trabalho muito bacana de divulgação do espiritismo. O Vitor Hugo, com todo o seu carisma e simplicidade, fez questão de gravar um vídeo especialmente para o nosso canal, onde ele conta a sua trajetória no movimento espírita e também fala um pouco sobre essas dificuldades que nós estamos vivenciando agora no período de transição planetária. Ao final, o Vitor Hugo nos brinda com uma maravilhosa prece, capaz de nos envolver em vibrações das mais sublimes. E eu aconselho vocês que no momento de acompanharem a prece de Vitor Hugo, que vocês fechem os olhos e se sintam realmente amparados pelo amor de Jesus. Acompanhe o nosso vídeo. Olá a todos e todas! É uma alegria para a gente estar aqui hoje no canal Universo Espírita com Rosenê. Aqui é o Menino e é uma alegria realmente partilhar desse espaço que o Divino Amigo nos abençoe. Eu tenho 23 aninhos, nasci na cidade de Carmo do Paranaíba e fui presenteado nessa encarnação com a possibilidade de vir num lar espírita. Desde cedo, as lições do mestre, interpretadas pelos espíritos, faziam parte da rotina familiar. Por isso, já novinho, inserido nessas realidades superiores, tive a oportunidade de aprender um cadinho bom. Participei de evangelização, participei de mocidade, apesar de me reconhecer uma criança, um jovem, assim ainda não tão engajado quanto eu poderia. Sempre quando a gente olha para trás, a gente consegue perceber que muita coisa poderia ter sido melhor. Mas a gente vai aprendendo. E apesar de todo esse investimento por parte dos meus pais, que souberam cultivar o meu coração e me ensinaram tanta coisa que para mim foi importante, eu apenas assumi o meu compromisso enquanto espírita, um espírito espírita, aos 15 anos. E foi a partir desse período que eu me dispus a entender efetivamente o que o Espiritismo ele tinha para me oferecer ao coração. Foi aonde não simplesmente eu ia num centro espírita, mas aonde eu estava participando desse momento de aprendizado, de contato com outros corações, encarnados e desencarnados. E o meu pai, assim, ele tem um amor, um gosto muito grande pelo Chico. E sempre quando, desde pequeno, as lições de Emmanuel, por exemplo, para a gente era algo rotineiro, que quando eu não contava histórias do Chico, sempre tinha a oração, que eu nunca me esqueço. Jesus é meu amigo, com Jesus eu quero estar. Estando Jesus comigo, nunca haverá nada de me faltar. Era uma prece que a gente sempre fazia quando deitava. E de certa forma essas sementinhas elas foram muito importantes. Porque na hora que eu percebi que estava faltando algo na minha existência, eis que o espiritismo, tudo que foi cultivado anteriormente começou a germinar. Esse anseio pela busca de espiritualidade, de religiosidade, dessa experiência mais viva enquanto encarnado, ela começou. E aí eu me inseri nas atividades, comecei então a fazer parte de tudo que tinha direito. Fazia parte da campanha do alimento, fazia parte do estudo de mediunidade, do estudo do livro dos Espíritos, fazia parte do estudo do Evangelho, estava na peregrinação, estava me inserir no passe, na reunião mediúnica, em tudo que tinha a possibilidade
o meu coração começou a desejar participar. Então foi um percurso de trabalho muito grande. E algo que me foi assim importante nesta caminhada, pensando sobretudo na possibilidade de divulgação do Evangelho, foram acho que duas coisas principais. A minha participação na mocidade, em que eu tive muitas vezes que preparar estudos, então eu tive que aprender a falar, a comunicar com as pessoas a partir daí. E eu sempre fui muito vergonhoso, muito tímido, assim, tinha uma dificuldade imensa de comunicação com pessoas. E a inserção no ambiente da mocidade, de entender essa responsabilidade, foi importante, mas em termos assim daquilo que me proporcionou a entender que eu poderia de alguma forma contribuir, né, foi um conselho que meu pai me deu, né? Ele me orientava assim: olha, se você quer começar a poder fazer palestra, essas coisas e tudo, começa primeiro nos evangelhos no lar, nas peregrinações. Peregrinação é quando a gente vai visitar as famílias, às vezes em situação de vulnerabilidade, leva a cesta e faz o evangelho. Então, foi nesse ambiente do evangelho, no lar, que eu comecei a ter um pouquinho mais de proximidade, que eu comecei a comentar. Aí foi um tempo bastante extensivo nisso, né? Aprendendo na simplicidade desses momentos a contribuir, a fazer um comentário, fazer outro, arriscava, mesmo com medo, às vezes os pensamentos muito desorganizados, mas eu tentava contribuir de alguma forma. E esse espaço, essa oportunidade, assim, de em primeiro momento fazer uma palestra, veio numa vez que tinha faltado um palestrante, precisava de alguém. Aí meu pai falou: olha, você não quer fazer não? Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Aí foi o primeiro dia, assim, né? Ainda me recordo, o tema era sobre Publio Lentulus, o livro há 2000 anos, então, foi um livro que eu já tinha escutado o audiobook dele pelo menos, acho que naquela época, pelo menos 5 vezes eu já tinha escutado a radionovela, então era um personagem assim que me suscitava muitas reflexões e assim foi. E ao longo dessa caminhada, algumas pessoas para mim foram importantes, o Haroldo enquanto referência, né, pela a profundidade em comentar Emmanuel e Jesus, e sobretudo um outro coração, o nome dele é Tadeu, que diante assim da vida é o meu benfeitor, na qual me espelho e reconheço nele a humildade de um coração assim extraordinário, que me orientou, né, enquanto nessa tarefa de divulgação do Evangelho, que sobretudo eu guardasse o meu jeito de ser, que eu falasse com o coração. Era essa a minha maior preocupação, que eu conseguisse sempre manter a fidelidade a essa fala do coração, essa fidelidade, essa exposição que os sentimentos eles transbordam, que eles possam alimentar outros corações e outras almas. E assim a vida foi trazendo as experiências, as pessoas foram confiando na gente e pagando o preço da nossa inexperiência, da nossa ignorância, porque a gente vai errando, vai acertando, mas no meio disso tudo está Jesus, nosso divino amigo, que principalmente nesses tempos de agora tem nos chamado a uma construção de um contato com o plano espiritual muito profundo. Estamos em instantes de transição e é como se a gente estivesse num instante que as coisas estivessem meio chacoalhando. E ter estabilidade quando a ventania, quando as coisas ao nosso redor elas se mostram um pouquinho mais complicadas, é o nosso grande desafio. E que nos suscita a pensarmos na construção dessa espiritualidade efetiva. E o exemplo mais nítido para isso é o da semente.
Quando a gente pensa na semente, ela vai germinar quando depositada no solo, ela vai ser posta ali, ela vai começar a desenvolver raízes e a partir do momento que ela começar a desenvolver raízes, ela vai querer vir à tona. E naturalmente, quando ela começa a despontar para cima, ela vai experimentar o clima exterior. Para as sementes que já são árvores há mais tempo, elas vão receber o mesmo que esse brotinho vai receber, mas que por ter alicerce e ter robustez, as coisas vão ser diferentes. No momento de transição onde as coisas parecem estar aí um tanto que mais turbulentas, quem já tem mais raízes e mais firmeza suporta os mesmos ventos que quem ainda está desenvolvendo-se em termos de espiritualidade talvez tenha um pouco mais de dificuldade. O que nos leva a pensar na necessidade da gente construir mais raízes, da gente estabelecer mais firmeza no solo da vida que é Deus. Porque quanto mais efetivamente os nossos corações vão aprofundando nessa experiência profunda de ligação com a divindade, mais nós vamos tendo sustentáculo para nos erguer. E aí os ventos, as dificuldades vêm e a gente vai se mantendo. Porque é um momento que não basta simplesmente agir, é preciso entender como agir. E a gente vai, às vezes, caindo em pequenos detalhes, onde por distrações, por impedimentos, em muitos momentos a gente acaba esquecendo do que a gente está fazendo aqui. E esquecer que nós estamos encarnados, mas que a vida verdadeira é na pátria espiritual, pede de nós sempre esse esforço de relembrar. Cultivar a espiritualidade é o esforço de recordar que a gente é espírito. É conectar com a nossa essência, com a nossa individualidade, com os propósitos que a gente veio aqui estabelecer. É nutrir-nos desse sentimento de dever. E imbuídos na vida, a gente tentar fazer o nosso melhor. Porque verdadeiramente é a humildade e paciência as chaves libertadoras de processos de obsessão, de processos psicológicos, por vezes traumáticos, porque é o que nos garante estabilidade interior, construção de bases legítimas no coração, para que a gente possa avançar um pouquinho mais tranquilos. A questão de tudo está na nossa sustentação interior. É isso. Senhor Jesus, divino amigo e benfeitor de nossas vidas, buscamos-te em prece por reconhecer na tua presença amiga e fraterna o bálsamo sublime para as dores dilacerantes do caminho. No percurso evolutivo, quantas vezes não temos nós naufragado pelos excessos de nós mesmos, tomando o teu lugar de condutor e benfeitor, fazendo-nos verdugos de nós próprios e daqueles que por vezes mais amamos, pelos desequilíbrios, as ambições e tantas outras imperfeições que temos nutrido inadvertidamente. Eis que raia em nossas almas o sol da sabedoria infinita que nos abençoa os passos ante a estrada necessária de lições inúmeras que convocam nosso coração à transformação.
herdeiros de nós mesmos, somos chamados a voltar ao teatro da vida para ocuparmos de novo a terra numa nova veste. Por vezes, os cenários reencarnatórios modificando-se, outras pátrias, outras culturas. Mas nós, viajores de outros momentos, peregrinos nesta grande estrada, somos os mesmos personagens a trocar de posição. Pedimos-te, celeste amigo, tu que és o bom pastor, que vai à frente guiando a todos os nossos espíritos. Ajudai-nos na compreensão do trabalho e da caridade, que nos facultarão os meios adequados de penetrarmos de novo os recintos da alma, mas agora para levar o lenitivo e o consolo às partes que constituem o nosso ser, que foram lesadas pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Que a tua voz, doce e serena, possa representar igualmente a extensão do Verbo divino, da verdade redentora, que ecoa no íntimo dos nossos corações, nos fazendo lembrar da nossa verdadeira essência. Se encarnados, temos sido tanta vez ludibriados pelos próprios sentidos, e a viciação nas sensações tem nos conduzido a repetições de padrões. Eis que para nós descortina-se novo rumo. Somos chamados às trilhas do bem, à divulgação do amor, à construção da amizade, às renúncias purificadoras, aos testemunhos dignificadores. São tempos esperançosos e de alegria, por mais que tenhamos falhado ou quedado. Para nós, o amor divino estende mãos fraternas. A regeneração é, sobretudo, esse tempo benfeitor em que o plano maior se volta aos desvalidos da sorte, aos que titubearam na estrada da vida e que carecem profundamente de amor e misericórdia. É o tempo em que a vida nos mostra esse bom pastor deixando as 99 em segurança em busca da ovelha perdida. É com essa confiança de que estamos sendo enxergados, que mesmo em nossas limitações temos espaço e vez no rebanho divino, que nos colocamos aqui para agora, ainda uma vez, como filhos pródigos, depois de tanto andar errante no mundo, estamos aqui a nos erguer do pântano das nossas próprias misérias, no desejo de retornar ao teu coração para partilhar da experiência amorosa da tua presença. Permita que esse encontro, Senhor,
seja a reconstrução das nossas referências de vida, na compreensão de que o amor, sim, é a força capaz de sustentar toda a vida, e só Ele é bastante seguro para as horas mais sofridas e doloridas. Abençoa, Jesus, o nosso mundo em provas, os nossos irmãos em crise. Sintam-se eles todos envolvidos nessas fontes fecundas de carinho e de afeto. Não estamos sós. Nossa peleja nunca é desamparada e nossas lutas nunca são esquecidas. Que a energia do bem nos conecte e nos permita estar juntinhos para junto avançarmos mais um pouco. Que assim seja.